Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo agora para os catequistas. E o tema que eu quero tratar hoje é catequese em tempos de pandemia. E quero trazer 7 passos para ajudar você que é catequista a viver esse momento tão difícil sem perder o foco, sem perder a perspectiva, sem perder a esperança. Então esse vídeo é para você catequista, mas ele pode servir também para outras pessoas que têm funções pastorais, que têm trabalhos pastorais na igreja, que têm alguma atividade que nesse momento teve que suspendê-las, teve que parar e poder viver esse momento sem perder as perspectivas, sem perder a fé, sem perder a esperança. E antes de falar desse tema, eu convido você que está passando agora por esse canal e ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever. Você vai ser muito bem-vindo neste canal. E se você quiser receber notificações cada vez que eu postar um vídeo novo, e sempre tem vídeo novo aqui nesse canal, você pode apertar esse sininho que você vê aí embaixo e aí o YouTube vai notificá-lo quando eu postar um vídeo novo. E não deixe também de deixar o seu comentário. Os comentários são muito bem-vindos, sugestões de temas. Você pode fazer perguntas, dúvidas que você tem, e aí, num dado momento, eu faço um vídeo só respondendo perguntas, dúvidas. Vamos lá então com o tema de hoje, catequese em tempos de pandemia e 7 passos para lhe ajudar a ser catequista da melhor qualidade. Primeira coisa, eu quero fazer algumas observações ou exortações para você, catequista. Nós sabemos que a catequese presencial foi suspensa na maioria de nossas paróquias, para não dizer em todas. Nesse momento, não está havendo catequese presencial. E por não haver catequese presencial, nós temos que nos virar como catequista de outra forma. E aí entra a catequese virtual. Os meios de comunicação virtuais hoje nos favorece para não perder o vínculo, para não perder conteúdos, para não deixar que fique uma lacuna na formação das crianças, dos adolescentes, dos jovens, até porque nós não sabemos até quando vai essa pandemia, até quando ficará suspensa a catequese, e a criança não perderá o ano, não perderá conteúdo, se você, como catequista, nesse momento desafiador, se desdobrar em criatividade para manter a sua turma conectada com você, com os conteúdos, com a igreja, com a fé. Então é importante que nessa hora as forças se redobrem, né? Então esse tempo, ele tende a deixar as pessoas em crise. Isso é fato. Muitas pessoas entram em crise nessa época. E tem muito catequista entrando em crise nessa época, querendo abandonar a catequese, querendo deixar de ser catequista, ficando desmotivado, desanimado, sem perspectiva. Só que uma coisa eu quero dizer para você, catequista, é nessa hora que você testa a sua vocação de catequista. Se você, de fato, tem vocação de catequista, nessa hora, essa vocação é testada. Então, se você desistir nesse momento, é sinal que você não tem vocação para catequista. Porque quando tudo está caminhando bem, você está com a sua turma, eles estão ali junto com você, há troca de carinhos, há um retorno daquilo que você está fazendo, tudo isso é muito bom. É muito agradável, é muito gratificante. Mas nesse momento em que você não tem nada disso, ou muito pouco, é nessa hora que você testa se você é de fato catequista, se você é um bom catequista. Então não desista, porque se você desistir nesse momento, você estará
assinando o seu fracasso como catequista. Nessa hora você precisa ser muito firme. Lembra da história de Jó? O que Jó passou? Quando Jó tinha dinheiro, tinha beleza, tinha uma bela família, tinha amigos, tudo dava certo na vida dele. As pessoas diziam, ele tem fé porque tem tudo isso. Será que se ele perdesse tudo isso, ele teria fé? E aí Jó foi perdendo aos poucos tudo isso. Ele perdeu família, ele perdeu amigo, ele perdeu dinheiro, ele perdeu bens, ele perdeu a saúde, ele perdeu tudo praticamente, mas ele não perdeu a fé. Foi um momento de prova da sua fé. No momento de crise que nós provamos a nossa fé. Então é nesse momento que você prova se você é de fato catequista autêntico, catequista por vocação. Então nesses tempos nós precisamos ser criativos, e aí eu convido você, catequista, a ser criativo nesse momento. Não deixar que os sentimentos negativos te dominem, não deixar que essas coisas atinjam você e atinjam também as crianças, os adolescentes, os jovens e mesmo os adultos, se você for catequista de adultos, porque se você desanimar, você vai desanimar os outros. Você é como a locomotiva de um trem. Você vai puxando os vagões que vêm atrás. Se a locomotiva para, todos os outros vagões param. Então imagine você como uma locomotiva. Você precisa ter esse ânimo, essa alegria, esse gás, essa energia, esse combustível para puxar os demais vagões. Se você parar, todos os outros param. Lembre disso, se você desanimar, as suas crianças vão desanimar, os seus catequizandos vão desanimar também. Então não deixe que isso aconteça. Então eu queria aqui trazer algumas sugestões de como ser catequista autêntico neste tempo. E aqui é que vem aquilo que eu disse no início, os 7 passos para uma catequese em tempos de pandemia. Quais são esses 7 passos que se desdobram em outros procedimentos? Vamos lá, anote aí. Primeiro passo, dar exemplo de perseverança e fé. Nesse momento, você precisa dar exemplo de perseverança e de fé. Perseverança não abandonando a catequese, não abandonando a sua turma, seja quais forem os motivos, mantenha-se firme. E aí você vai dar um exemplo de perseverança e, naturalmente, um exemplo de fé. Então essas duas coisas caminham juntos, porque se você perder a fé, você não vai ser perseverante, obviamente. Então, por isso, o primeiro passo para ser um bom catequista em tempos de pandemia, em tempos de crise, em tempos desafiadores, é dar exemplo de perseverança e de fé. Exemplo na sua paróquia, exemplo para os catequizandos que você tem como responsabilidade. Segundo passo, não desistir da missão. Lembre-se, você tem uma missão. Você não está catequista, você é catequista. Há uma diferença fundamental entre ser e estar. Aquele que está, ele cumpre apenas uma função por um tempo. Ele não tem responsabilidades, ele sabe que aquilo não é parte da vida dele, ele está fazendo aquilo para tapar um buraco, para cobrir uma lacuna. Mas se você é catequista, as coisas mudam completamente, porque quem é catequista em qualquer momento, seja nos momentos de glória, seja nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dor, nos momentos de crise, nos momentos de aridez da nossa vida. Por isso, não desista da missão. Você tem uma missão, não é profissão. Isso fique muito claro, por isso que a gente insiste muito para os catequistas, não deixe seus catequizandos chamar você de professor, porque muitas vezes o professor é uma profissão, catequista não é profissão, catequista é vocação. Você não é um profissional da catequese, você é uma pessoa vocacionada à catequese. Quem dá catequese ou quem é um catequista autêntico,
deve ser catequista por vocação e não por profissão. Porque se você for por profissão, você vai desistir quando ela não te der retorno. Agora, se você for por vocação, mesmo que ela não dê as respostas esperadas, os retornos esperados, você vai permanecer firme, porque quem tem vocação não desiste da missão nos momentos difíceis. Pelo contrário, vai se sentir, nesses momentos, ainda mais fortalecidos. Terceiro passo, ser uma pessoa criativa. Agora é hora de você testar sua criatividade como catequista. É muito fácil lá numa sala com uma turma de catequese você desempenhar alguns papéis. Vai lá dar uma aula, muitas vezes, e sai com a consciência tranquila, com a alma lavada, cumprir minha função ou minha missão. Mas não é bem assim. É nesses momentos que você verá se você de fato é catequista, sendo uma pessoa criativa. Esse momento pede a sua criatividade. E vamos lá então com algumas dicas nesse terceiro passo sobre criatividade na catequese nesses momentos. Eu apontei aqui alguns tópicos, por isso que eu disse que desses 7 passos eles se desdobrariam em outros. E esse terceiro passo, quando pede para você ser um catequista, uma catequista criativa, criativo, você deve buscar meios de adaptar a catequese nesse momento. Por isso, eu sugiro, faça vídeos catequéticos e envie para os seus catequizandos. Se você preferir, você pode abrir um canal no YouTube, não custa nada, e postar os seus vídeos catequéticos para a sua turma. Pede para a sua turma de catequese se inscrever no seu canal no YouTube e aí você vai dar a sua catequese. Como eu estou falando aqui com você nesse momento, você vai falar com a sua turminha de catequese. Ela vai sentir você muito mais perto, esses laços não serão quebrados. E aí então você vai seguir o subsídio que você seguia lá na sala, nos encontros com a sua turma, você vai seguir ali no vídeo no YouTube. Elas podem fazer perguntas para você, você vai responder, então num vídeo você passa o conteúdo, no outro vídeo você responde as perguntas dos seus catequizandos e assim vocês vão interagindo. E aí tem uma vantagem grandiosa de você ter um canal no YouTube catequético, porque além da sua turma, outras crianças, adultos, outras pessoas poderão também ter acesso ao seu conteúdo, se inscrever no seu canal também e você ampliar o alcance da sua missão de catequista. Essa é uma dica. Outra dica é você fazer áudios catequéticos, áudios com o conteúdo do subsídio que você utiliza lá nos encontros presenciais. Você faz áudios com aquele conteúdo e a criança pode ouvir. Você manda pelo WhatsApp esses áudios e a criança, junto com os seus pais em casa, vão poder ouvir esses áudios e elas poderão fazer outros áudios fazendo perguntas para você. Percebe que pode haver uma interação também dessa forma? Essa é uma sugestão para você ser uma pessoa criativa. Outra sugestão é falar com as crianças por telefone, falar com os catequizandos, sejam crianças, adolescentes ou jovens, ou mesmo adultos. Você pode falar com eles por telefone para não perder esse vínculo, para não perder o contato, mesmo que seja um contato virtual. Quando a gente liga para alguém, a gente sabe que do outro lado da linha tem uma pessoa, um ser falando comigo ao vivo e eu posso então sentir mais essa presença. Já pensou que bacana você fazer isso? Olha, o catequizando vai dizer, a minha catequista, o meu catequista ligou para mim.
Isso é importante também, é um gesto que você pode fazer de vez em quando, mas aí nas ligações você vai perguntar como que ela está, vai animá-la na missão. Não vai passar conteúdo nesse momento, mas apenas você vai demonstrar o interesse que você tem por ela, vai mostrar que você tem amor a ela. E isso é muito importante. Não é só ela que vai receber as gratificações desse contato. Sem dúvida, você também será muito gratificado, muito gratificada por esse contato telefônico. Outra sugestão é interagir com a família das crianças, e aí também você pode interagir por telefone, criar laços, não perder o vínculo com os pais dos seus catequizandos. Isso é muito importante também. Outra sugestão é você rezar com as crianças quando você fizer esses contatos interativos. Ajuda bastante. Tem muita criança que gosta de rezar e ela vai ficar muito feliz se ela rezar com o seu catequista, com a sua catequista, por telefone, por um meio de comunicação, mesmo que for por um áudio, por um vídeo, e depois ela pode rezar com a própria família. Então essas são algumas das inúmeras possibilidades que você tem para ser um catequista, uma catequista criativo, nesse terceiro passo. O quarto passo é manter o vínculo com a igreja. Muitas paróquias suspenderam todas as atividades, outras estão celebrando missas de modo restrito, mas isso não é motivo para você perder o vínculo com a sua paróquia, com a sua comunidade. Isso é melhor, a melhor expressão é a comunidade. Você, como catequista, tem vínculo a uma comunidade eclesial. Não perca o vínculo nesse período de pandemia com a sua comunidade. Ligue para os seus amigos de comunidade, frequente a missa se tiver ocorrendo missas na sua paróquia, converse com o padre da sua paróquia. Tudo isso vai ajudar você a não perder o vínculo com a sua comunidade. Quinto passo, manter o vínculo com as crianças e as famílias, suas famílias. Eu disse isso lá no terceiro passo, alguns meios, então você pode aproveitar aqueles meios para você manter o vínculo com as famílias. Porque às vezes as famílias que não têm muita frequência à igreja, vão imaginar que tudo está fechado, que tudo está parado, que tudo acabou. E você vai mostrar que não, que as coisas não acabaram. A pandemia não colocou um fim na catequese. Ela exigiu que nós redimensionássemos a catequese, redimensionássemos a nossa própria fé, nossa maneira de agir, mas ela não colocou um fim. Afinal, estamos vivos. Então é importante que você mostre isso, mantendo o vínculo com a família dos seus catequizandos, com as famílias. Sexto passo, aproveite esse tempo para você se aperfeiçoar na sua formação. É muito valioso se você puder aproveitar, e esse é o tempo propício, o tempo favorável, o tempo oportuno para você se aperfeiçoar na sua formação. Então aproveite esse tempo para ler. Leia coisas que você ainda não leu. Quantos catequistas não leram o catecismo da igreja, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ler subsídios complementares, documentos da igreja, materiais formativos? Então fica aqui essa dica importante. Aproveite esse tempo para você aperfeiçoar a sua formação. Aproveite esse tempo para você estudar mais. Quando você voltar, você vai ser um catequista, uma catequista muito mais capacitado, muito mais preparado. Você foi autodidata nesse momento. E claro, aproveite esse tempo para rezar, para fortalecer sua espiritualidade. Sétimo e último passo. Aproveite esse tempo para elaborar e aperfeiçoar os futuros encontros de catequese presenciais. Já imaginou se você aproveitar esse tempo para fazer apostilas,
fazer conteúdos bem elaborados, com dinâmica, criar dinâmicas, vai arquivando tudo isso. Quando voltar à catequese presencial, você vai ter um acervo de materiais maravilhoso para você aplicar na catequese presencial. Você já imaginou passar 3, 4, 5 meses de quarentena e quando você voltar para a catequese presencial, você voltar de mãos vazias, sem ter aproveitado esse tempo para o seu aperfeiçoamento e para a preparação de conteúdos? Isso seria de uma pobreza sem tamanho. Então, aproveite esse tempo e também elabore, aperfeiçoe o conteúdo que você vai trazer para os seus catequizandos quando voltar à catequese presencial. E aqui, para encerrar, eu quero trazer uma sugestão maravilhosa para você. Anote aí, isso vai ajudar muito você. Eu convido você, agora nesse período de pandemia, de recesso da catequese presencial, que você pudesse contar, elaborar e contar histórias bíblicas para os seus catequizandos. Tem muitas histórias belíssimas na Bíblia que você poderia contar, tipo uma historinha mesmo, em áudio, e enviar para os seus catequizandos. Vamos pegar o exemplo das parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são belíssimas, elas contêm ensinamentos eternos, inesgotáveis. E dá para a gente aprender tanta coisa, tirar tanta lição dessas parábolas. Por isso eu convido você a fazer, reelaborar, contar essas parábolas. Você vai ler a parábola e aí vai criar uma história em cima dela, contando isso sem olhar no texto. Sabe como fazer isso? Aqui tem uma sugestão importante. Eu preparei esse subsídio aqui, que é intitulado Parábolas de Jesus para Catequistas. Aqui tem todas as parábolas da Bíblia. Você vai escolher uma parábola por semana, por exemplo, vai ler a parábola na Bíblia, depois você vai ler aqui para você entender melhor a parábola. Aqui não está a parábola bíblica, aqui está apenas a explicação da parábola bíblica. Então é importante que você leia antes a parábola na sua Bíblia, depois você vai ler a parábola, a explicação da parábola aqui. Depois que você leu a parábola na Bíblia, leu a explicação dela aqui nesse livro, aí você vai fazer um áudio contando essa história para os seus catequizandos. Você pode contar como aquelas historinhas clássicas. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, você vai dizer, era uma vez um pai muito bondoso que tinha 2 filhos. O filho mais novo era um adolescente rebelde e um dia ele pediu para o pai que ele queria a parte da herança que lhe cabia. O pai o questionou, mas não negou, deu tudo o que ele queria. E ele foi embora, gastou tudo. E aí você vai contando dessa forma essa história que vai chamar a atenção da criança para aquela parábola. Você já imaginou a criança antes de dormir ouvir uma historinha desse tipo, com teor bíblico de uma parábola? Quanto que ela vai aprender? Ela nunca mais vai esquecer isso. Eu digo isso por experiência própria. Eu queria partilhar com vocês que uma das primeiras histórias que eu aprendi da Bíblia, eu era muito pequeno ainda, eu devia ter por volta de uns 6 ou 7 anos, e eu me lembro até hoje, quando eu aprendi a ler a primeira historinha bíblica que eu li, que eu nunca mais esqueci. Toda vez que eu ouço esse texto bíblico, eu lembro, foi a história de José do Egito. Aquela história fantástica lá do Antigo Testamento. Essa história marcou muito a minha formação bíblica, o meu interesse pela Bíblia, porque é uma história comovente. Eu me lembro que eu não li direto na Bíblia, eu encontrei um livro, não sei aonde, que trazia só a história de José do Egito. E eu li aquela história e fiquei fascinado. Aí eu queria conhecer a Bíblia, eu queria saber onde é que estava aquela história na Bíblia. E até hoje eu vou dizer para você, essa história foi a que me encantou para conhecer a Bíblia.
Você já imaginou uma história que você vai contar para o seu catequizando de uma parábola? Ela vai ajudar essa criança a ter gosto pela palavra de Deus, a ter gosto pela Bíblia. Ela não vai esquecer jamais. Se você fizer isso, você está exercendo a sua missão de catequista, deixando um legado inesquecível para essas crianças, esses adolescentes, esses catequizandos. Então, se você deseja e não tem, esse livro aqui ele foi publicado pela editora Santuário, lá de Aparecida. É só você ligar lá, se você entra no site da editora, vai ter lá o 0800, ou então você pode pedir por e-mail, ele manda na sua casa, fala, não estou podendo ir numa livraria porque estou de quarentena. Não há problema, você liga, eles mandam em casa, eles estão atendendo online, eles estão atendendo virtualmente, eles enviam pelo correio na sua casa, chega rapidinho o livro Parábolas de Jesus para catequista. Ele foi feito para você, catequista. Então, aproveite essa oportunidade, divulgue isso também com os seus colegas, vai ajudar muito. Então, por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado nesse momento de pandemia, você se reinventar, ser mais criativo e mostrar que você tem, de fato, vocação para catequista, que não vai desistir da catequese, nem de ser catequista, porque nós estamos vivendo esse momento de pandemia. Que Deus os abençoe, que Deus te fortaleça na sua missão de catequista e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.